Pois vamos seguir. Uma briga de família terminou com um jovem em estado grave. Rapaz, foi espancado. Era um histórico familiar de briga muito grande. Ontem eles quebraram o pau entre Londrina e Biporã. Ele foi levado para o Hospital Cristo Rei. Teve que ser internado às pressas no Hospital Universitário. O Wesley tem informações desse caso pra gente. Parece que era uma treta antiga que agora chegou no estopim final, hein, Wesley? Isso mesmo, Parra. O Thiago Douglas da Silva, de 22 anos, segue internado, então, no Hospital Universitário de Londrina. Ele teve um traumatismo craniano grave depois que recebeu, então, um golpe, uma paulada na cabeça. Foi encaminhado inicialmente ao Hospital Cristo Rei, mas precisou ser transferido. A agressão aconteceu ali entre Londrina e Biporã, na Avenida dos Pioneiros, zona leste de Londrina, ali início de Biporã também. Tem uma estrada de terra por ali, quem passa naquela região conhece bem, e a agressão foi naquele local. A Polícia Militar foi acionada, também o SAMU foi até o local e encaminhou esse jovem até o hospital. E o detalhe, né, Parra? Ele foi agredido pelo próprio irmão. Tem um histórico aí já de confusões nessa família, que ainda não tinha chegado ao conhecimento da polícia, mas ontem o Thiago foi agredido na cabeça, então, traumatismo craniano grave, está internado e corre risco de morte, ou seja, uma situação que pode até passar aí para um homicídio, um assassinato, mas nós torcemos, claro, para que ele se recupere. Ele continua hospitalizado no HU de Londrina. A Polícia Civil já abriu um inquérito, então, para apurar este caso, vai apurar o que aconteceu, né, se o caso será tratado, então, como uma lesão corporal grave ou uma tentativa de homicídio. Detalhes, então, que a polícia está apurando neste momento. Nós preparamos uma reportagem completa contando os detalhes do que aconteceu, inclusive com as imagens da transferência do Thiago, que foram feitas ontem pelo repórter cinematográfico Rodrigo Marques. Vamos acompanhar, então, a reportagem completa. Briga de família. Reparem bem na fala da PM na reportagem. Vamos assistir. O jovem foi agredido na Estrada dos Pioneiros, um trecho de terra e escuro entre Londrina e Biporã. Várias viaturas foram chamadas. Thiago Douglas da Silva, de 22 anos, foi levado ao Hospital Cristo Rei com ferimentos na cabeça. Por conta da gravidade, precisou ser entubado e transferido ao Hospital Universitário. Nós somos acionados para realizar a transferência, o transporte do paciente do Hospital Cristo Rei de Biporã, aqui para o HU de Londrina, com história de um trauma crânioencefálico vítima de agressão. Segundo o relato de testemunhas para os policiais militares, a agressão aconteceu durante uma briga familiar. Thiago teria ameaçado a própria mãe com uma faca e a cena foi presenciada pelos parentes. Logo depois, ele foi atingido por uma paulada na cabeça, desferida pelo irmão. Quando diligenciado pela equipe para tentar entender, colher informações a respeito do que poderia ter acontecido, foram relatado de que foi uma briga de dois irmãos. Esse indivíduo que sofreu essa agressão, segundo consta nas informações iniciais repassadas no local, vinha ameaçando a própria mãe por diversas vezes. E nesse dia em específico, ele ameaçou a mãe com uma faca. E esse irmão, quando visualizou isso, se muniu de um pedaço de pau e desferiu um golpe contra a sua cabeça e acabou se evadindo do local. Quando a equipe policial chegou até essa localidade, fizeram diligência também no sentido de encontrar o irmão que realizou a agressão, porém não lograram o êxito. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. As autoridades ainda não tinham conhecimento sobre as confusões que estariam acontecendo na residência. É muito importante, principalmente em questões que estão relacionadas ao âmbito doméstico e familiar, de que desde cedo, desde o primeiro momento, sejam tomadas medidas de prevenção para que uma agressão que seja inicialmente uma agressão verbal ou uma agressão que pode ter um potencial de evolução, seja desde já sanado e encaminhado principalmente à rede de proteção à mulher vítima de violência ou à criança e adolescente, enfim, para que não evolua esse caso e chegue muitas vezes a uma situação, seja de feminicídio, seja de uma lesão corporal grave. Thiago sofreu um traumatismo craniano grave, passou por cirurgia e continua hospitalizado com risco de morte. O médico do Hospital Cristo Rei nos informou que na chegada do SAMU de Biporã até o Cristo Rei, a vítima já se encontrava com rebaixamento do nível de consciência. Na nossa chegada, o paciente já estava sedado, em coma induzido.
E nós realizamos o transporte com ele sedado o tempo todo, em ventilação mecânica, e chegou estável aqui. O transporte transcorreu de forma tranquila do Hospital Cristo Rei até aqui. Testemunhas serão intimadas para prestar depoimento nos próximos dias e laudos médicos encaminhados à polícia para auxiliar na investigação. O irmão de Thiago pode responder pelos crimes de lesão corporal grave ou até tentativa de homicídio. A Polícia Civil, sem dúvida, vai instaurar um inquérito policial para colher essas informações, tentar compreender se de fato foi uma legítima defesa de terceiros, se constatou ou não essa situação pretérita de violências reiteradas contra a mãe desse indivíduo, para tentar solucionar o caso e encaminhar ao Ministério Público, que é o dono da ação penal. Segundo o Hospital Universitário, o Thiago Douglas da Silva, de 22 anos, está em estado grave. Ele já passou por cirurgia e segue internado na UTI do Hospital Universitário de Londrina. Rapaz, toda família tem problemas. É difícil você não encontrar uma família que não tenha uma discussão. Afinal de contas, nem todo mundo tem o mesmo pensamento. As pessoas divergem sobre determinados assuntos. Mas chegar a esse ponto de agressão, aí tá completamente errado, né? Tá completamente errado. Vigia na sua família, tá, meu irmão? Você que tem treta com seu irmão, com seu primo, com seu tio ou com seu pai, perdoa enquanto é tempo. Libera perdão e peça perdão enquanto é tempo. Porque olha só o que aconteceu com essa família, destruída por conta de brigas que não foram resolvidas lá atrás e chegaram a esse ponto.